Olá, boa tarde. Acho que agora vai dar certo, gente. Então, vou esperar um pouquinho aí para vocês entrarem e irem me dizendo se vocês estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem e aguardar um pouquinho também para ver se a conexão vai segurar. Que eu acabo de suspeitar que o problema não é a minha conexão, gente, é o meu aparelho celular, porque eu troquei, peguei outro aparelho aqui, peguei o aparelho do meu esposo e parece que agora foi. Acho que é porque a minha memória no celular tá assim no limite, então não sei se isso tem a ver, mas é a única coisa que tá assim se justificando. Mas o bom é que acabei mudando o cenário aqui atrás para poder ficar mais perto do modem e tá combinando com o meu look rosinha de hoje. Oi, Bia! Oi, Roberta! Gente, vou só mais dar um tempinho mais, porque como eu acabei atrasando, né, por causa da conexão, só para o Instagram notificar as pessoas que agora eu consegui entrar ao vivo, pra gente começar a falar um pouquinho sobre o tema. Então, ai, obrigada, Bia. Criação nova, nunca tinha feito essa combinação, primeira vez. Ó, se vocês quiserem aproveitar esse tempinho aí que eu vou dar para o pessoal receber a notificação e ir entrando aqui na live, é... vão mandando pergunta. Eu não sei se vocês viram, mas essa semana que passou, eu fiz um destaque até inclusive dos stories que eu coloquei sobre esse tema, né? Sobre o tema do Closet Clean. Então, se vocês já têm alguma dúvida, já tem alguma curiosidade, já vai me mandando aqui que é pra eu poder ir respondendo pra vocês. Oi, Jaque! Acho que aos pouquinhos, né, o Instagram tá notificando. E aí, quem já aproveitou esse tempo de nova rotina pra fazer um limpa, pra organizar as coisas em casa? Vão me falando aqui, por favor. Dá mais um tempinho para o pessoal receber a notificação e a gente já fala, tá? Essa eu acho que é a dúvida da maior parte das pessoas, Bia. Todo mundo fica com medo de tirar a peça e depois voltar à moda, né? Ou senão, depois que tira, fala assim, nossa, se eu tivesse aquela peça aqui ainda, eu, né, iria usar. Então, acho que essa é a dúvida da maior parte dos seres humanos na hora de fazer esse clean no guarda-roupa. Eu acho que essa insegurança aí bate pra todo mundo. Deixa eu só. Hello, Nath! Oi, Bela! Acho que aos pouquinhos as pessoas estão chegando aqui. Bom, vou começar a falar já um pouquinho do nosso tema, que é o Closet Clean. E o primeiro ponto que eu queria destacar aqui desse tema é o seguinte: a diferença de um Closet Clean para um personal organizer, né? Para uma organização em si. Que eu acho que isso às vezes fica um pouco confuso, um pouco misturado aí na cabeça da maior parte das pessoas. Quando a gente fala do closet clean, é realmente no sentido de fazer limpeza, de tirar aquilo que não tem mais serventia, aquilo que não tem mais utilidade, né? Aquilo que não tem mais uso. E não necessariamente fazer uma organização do closet, do guarda-roupa, né? Para isso existem as personal organizers, né? Maravilhosas. Aqui em Rio Preto tem várias excelentes, né? Então, o Closet Clean não tem por finalidade fazer uma organização do guarda-roupa. É óbvio que, se você já tirou um tempo para fazer o clean, não custa nada voltar para o guarda-roupa já arrumando, né? Mas o objetivo principal mesmo do Closet Clean é fazer exatamente, o famoso descarte.
é fazer essa limpeza, tirar aquelas peças que não tem mais serventia, que você não está mais usando, que não te representam mais. Então, esse é o objetivo do clean, não é necessariamente organizar. E passando já para um segundo ponto, quais são os benefícios de você fazer um closet clean? Não é só ganhar espaço, né? Eu vi que na enquetezinha que eu fiz nos stories desse tema, no decorrer da semana, muitas pessoas responderam assim, organizar, abrir espaço e tudo mais. E não é necessariamente abrir o espaço, porque dependendo da quantidade de roupa que você tem, dependendo do tamanho do seu guarda-roupa, você nem tá precisando de espaço, né? Mas continua tendo lá aquelas peças que não te representam, que por algum motivo você não consegue usar, e toda vez que você vai abrir o guarda-roupa para escolher uma roupa, você se depara com aquela peça, aquilo te causa uma angústia, porque tem roupa no seu guarda-roupa, mas não te serve, não atende às suas necessidades. Exatamente, rever as peças antigas, né, aquelas que ficam esquecidas, porque a gente também tem o péssimo costume de usar no máximo, assim, 40% do nosso guarda-roupa, né? Quando é um guarda-roupa bem utilizado, né? Então, o primeiro benefício do Closet Clean é você realmente rever essas peças e tirar essas peças do seu guarda-roupa quando elas não tiverem mais serventia, utilidade ali para você. Então, esse é um dos benefícios. Fazendo isso, o que acontece? Você vai ficar com todas as peças que você deixou no seu guarda-roupa mais fresca na sua memória. E aí você consegue voltar a usar algumas peças que porventura ficou esquecida, né? No tempo, no cabide, na gaveta, enfim. Então você consegue reviver na sua memória todas aquelas peças que você tem no guarda-roupa, né? Você consegue, por exemplo, identificar aquelas peças que precisam de algum ajuste, né? Então você vai conseguir criar os seus looks, você vai se vestir de forma mais prática e mais rápida. Então, um dos benefícios de você fazer o clean do seu guarda-roupa também é trazer essa praticidade, essa agilidade na hora de se vestir. Afinal, né, toda vez que a gente vai fazer isso, a gente tá com pouco tempo, porque a vida é corrida para todo mundo, né? Então, esse também é um dos benefícios do Closet Clean. Um outro benefício do Closet Clean é que quando você faz esse exercício de rever as suas peças, de olhar cada uma delas, e aí no caso não é só roupa, tá, gente? Isso vale para acessórios, para sapatos, para tudo. Quando você faz isso, você traz para você os motivos que você comprou aquela peça. E se você comprou ela de forma errada, você vai provavelmente, né, evitar esse erro nas próximas compras, nas compras que você for fazer logo em seguida. Então, ele ajuda você a evitar fazer compras erradas, certo? Como também te ajuda a relembrar o porquê você comprou aquela peça, quais as qualidades daquela peça que você tanto gosta, por que você usa tanto. E aí, quando você for comprar uma peça, você tá com isso na memória fresquinho, e aí você já vai procurar uma peça com essas características, com esses benefícios, né? Então você vai fazer uma compra mais assertiva. Por isso também que é super importante, de tempos em tempos, né, a gente fazer um clean no nosso guarda-roupa, né? A Nath falou que faz isso a cada 6 meses. Perfeito, perfeito. Quando a gente tem otimização, seu guarda-roupa, porque você consegue visualizar melhor. Com certeza, isso é um outro dos benefícios, né, que eu comentei agora. Você fica com as peças mais fresquinhas na sua memória e, por consequência, você também acaba deixando o guarda-roupa ali um pouco mais organizado, né? Então, você visualiza mais as suas peças. Então, esses são alguns dos benefícios de você fazer um clean no seu guarda-roupa, né? E como que a gente faz para fazer esse clean, que é tão doloroso, né, tão dolorido, como a Bia falou, que nunca sabe o que tirar, o que não tirar e tudo mais. Primeiro de tudo, gente, eu sempre falo o seguinte: a gente precisa de um mínimo de planejamento para fazer as coisas, para fazer bem feito as coisas. Não adianta nada, no momento da angústia, no momento do desespero, que você tá ali se trocando, você querer, não, agora eu vou tirar essas peças que eu não uso. Eu experimentei essa peça, não gostei, já é a terceira vez que eu visto essa peça e não consigo usar. Aí você vai e tira aquela peça naquele ímpeto, naquela emoção, né, do momento. Então, não. O ideal é você planejar, você separar de 2 a 3 horas, se você tiver,
para fazer esse clean. E aí, quando você for fazer esse clean, você já organiza a sua cama para deixar ela livre, para que você possa ir colocando as peças ali em cima. Se você tiver, separe cestinhos, né? Como eu falei nos stories dessa semana, né? Cada um com uma seção específica para que você possa ir separando essas peças. Se você não tem os cestinhos, não tem importância, gente. Pega sacola, pega o que você tiver aí que dê para você separar as peças por setores, certo? Então, separe de 2 a 3 horas, pegue esse material. É super importante também que você tenha um espelho de corpo inteiro próximo a você, para que nas peças que você tiver dúvida, você possa vestir e se olhar, né? Para você ver se você realmente se gosta naquela peça, se o caimento daquela peça tá bom, né? Se atende às suas necessidades. E aí, de brinde, se você tiver com um tempinho a mais, você já aproveita, só gente maravilhosa aqui, só Maravicheries nessa live. Você já aproveita e deixa seu celular ali pronto, porque nessa de experimentar as peças para ver o estado da peça, o caimento da peça, você de repente já pode criar alguns looks ali e ir fotografando esses looks para deixar numa galeria ali do seu celular, para no momento de necessidade você recorrer ao seu Pinterest particular, que eu chamo, né? Então você faz o seu próprio álbum de fotos e de looks, né? Então esses são alguns dos materiais que você precisa para iniciar um closet clean, né? Então, um tempinho de pelo menos 2 horas, uma cama limpa, né? Sacolas ou cestinhos para setorizar as peças, um espelho de corpo inteiro para poder você se visualizar vestida nas roupas, né? E de quebra o celular ali para fazer alguns looks, fotografar alguns looks, certo? Então, é disso que você precisa para iniciar o seu closet clean. Principalmente energia, né, gente? Porque não vou iludir vocês aqui, né? É preciso de energia para fazer isso. E não só energia física, mas energia emocional. Porque eu sei que a gente tem um apego às nossas roupas, aos nossos acessórios, e às vezes fica difícil de se desfazer, se separar deles. Mas calma, que eu vou dar algumas dicas para essas situações também. Então vamos lá, eu coloquei aqui como avaliar as peças, né? Então eu falei que vocês vão começar a separar. É preciso que vocês peguem peça por peça. Nunca peguei pra fazer isso. Faz e me conta a experiência, Flávia. Você vai adorar, tenho certeza. E ó, o mais gostoso é igual a Nath está falando aqui. Vocês vão criar inúmeros looks que vocês nunca usaram, porque vocês nunca pararam pra ter esse tempo com as peças de vocês, né? Com as roupas e com os acessórios. Mas então tá, vamos lá. Quando você pega uma peça do seu guarda-roupa na mão e vai fazer essa avaliação, né? Se aquela roupa fica ou não fica ali. Quais são os critérios que você tem que usar para conseguir fazer esse clean, fazer essa limpeza? Então, o primeiro ponto, quando você pega essa peça na mão, você tem que olhar o estado daquela peça. E o estado daquela peça, gente, é olhar se ela não tá velhinha demais, se o tecido já não tá puído, se não tem algum furinho, algum rasgo, se os botões estão todos lá, se o zíper tá inteiro, né? Você vai olhar o estado físico mesmo dessa peça. E aí, a depender do estado físico dessa peça, você ou vai colocar ela no setor de doação, se der para doar, no setor de reciclado, se for o caso mesmo, né? Porque tem peças que a gente usa até o fim. Então, você ou coloca no setor de doação, ou você coloca no setor de reciclado, ou se ela tiver faltando algum botão, o zíper estiver enroscado, ou der para fazer um reparo que seja, né? Você coloca lá no setor de reparo, no setor de levar para a costureira, né? Se não tá com nenhum dessas 3 situações, o que você vai fazer? Você vai pensar, qual foi a última vez que você usou aquela peça? Né? Faz mais de 6 meses que você usou aquela peça? Se faz mais de 6 meses que você usou aquela peça, dificilmente você vai usar ela nos próximos meses, né? Porque, enfim, tem alguma coisinha ali naquela peça que não te deixa usar mesmo aquela peça. Então, se faz mais de 6 meses, se tem peça que eu tenho certeza que tem gente com peça no guarda-roupa que faz mais de 1 ano que não usa. Então, de 6 meses a 1 ano, gente, tira da sua frente porque você não vai usar. Se for
uma peça de valor sentimental, por exemplo, tem aquela peça que a gente ganhou no primeiro dia dos namorados do marido, ou que a gente ganhou da nossa mãe numa situação X, né? Aquela peça você pega e coloca no setor do sentimental. Mais de 4 anos, Bela, pelo amor de Deus, tem que fazer um quadro com essa peça, é fazer decoração, né? Então você pega aquela peça que tem esse valor sentimental, coloca na caixinha de sentimental. Sabe aquelas caixinhas de recordações que a gente faz com cartãozinho, com ursinho de pelúcia, com a rosa que ganhou no primeiro encontro, essas coisas? Então você pega essa peça que tem esse valor sentimental e coloca nessa caixinha. Por quê? Porque se você deixar ela ali no seu guarda-roupa, cada vez que você for se vestir, vai te causar uma angústia, porque parece que você tem muitas possibilidades e na verdade você não tem, porque você não consegue usar aquela peça, certo? Então, coloca aquela peça lá. O que a Nath tá falando aqui? Vamos montar um desafio de look. Aí as pessoas marcam a gente e a gente avalia, igual no The Voice. Boa, hein? Será que o pessoal tá preparado para nossa avaliação, hein, Nath? Olha que a gente é sincerona, hein? Vamos combinar, Bela. Verdade, né? Esse clean, eu sei que o principal do clean é o desgaste emocional, gente. Mas vamos continuar aqui, então. Eu me perco aqui nesses comentários. Ou eu leio ou eu falo pra vocês o conteúdo. Então, se essa peça tem esse valor sentimental, né? Que você não quer se desfazer dela por esse motivo, você coloca ela na caixinha de recordação, tá? Mas tira ela do seu guarda-roupa, porque senão ela vai te trazer emoções ruins, em vez de emoções positivas, né? Você vai ficar mais angustiado do que feliz por lembrar daquele momento, que você ganhou aquela peça, que você comprou aquela peça, certo? Tá, não é uma peça sentimental que você não usa há mais de 6 meses, mais de 1 ano. Gente, doação. Por favor, não fiquem com essa peça aí no seu guarda-roupa. Vamos abrir espaço e, para quem acredita, né, fazer a energia circular e vir coisas novas por aí, certo? Então, não, você não usa essa peça faz só uns 3 meses, porque você às vezes não sabe muito bem, então avalia. Essa roupa, veste ela e olha pra você no espelho com ela vestida e fala, você se sente bem? Você se sente confortável? Né? Você se sente segura quando veste aquela peça? Ah, não me sinto segura, não me sinto bem. Ah, mas eu não me sinto bem, eu não me sinto segura porque ela tá larga, porque a barra tá grande, porque o cós tá folgado. Então, gente, peça que precisa de ajuste. Então, se vale a pena, se o valor compensa, levem para uma boa costureira e façam os ajustes necessários, porque às vezes tem uma peça maravilhosa no seu guarda-roupa que você só não tá usando porque tá comprida demais, porque tá folgada demais, ou porque tá justa e precisa aumentar. Enfim, então veja se esse é o motivo e se for, coloque essa peça na caixa de reparo, no setor de reparo e levar para a costureira. E óbvio, gente, no final, levem essa peça para a costureira, porque não adianta nada você separar todas elas e deixar lá separado e não fazer nada com aquilo, tá? Então, coloca lá no setor de reparo. Se você vestiu essa peça, não, a peça tá ok, bom caimento, não tem reparo nenhum pra fazer, eu me sinto bem, eu me sinto segura, eu só não sei combinar essa peça. O que você vai fazer? Você vai procurar, se for uma parte de cima, você vai procurar a parte de baixo. Se for parte de baixo, você vai procurar a parte de cima. E aí você vai tentar criar pelo menos, no mínimo, 2 looks com aquela peça, tá? Então, se você conseguiu coordenar 2 looks, né, fazer 2 looks diferentes com aquela peça, fotografa e deixa isso guardado para você lembrar depois. E aí você tira essa peça e põe lá no setor que volta pro guarda-roupa, tá? E depois que você fez tudo isso, você repete isso com cada peça do seu guarda-roupa. Depois que você terminar as roupas, você vai pro sapato, aí você vai para os acessórios e aí você começa a fazer essa criação, essa combinação, né, dos looks, porque aí você vai ver que vai ser a sensação de fazer uma compra dentro do seu próprio guarda-roupa, né? Então, esse é o grande segredo do Closet Clean, né? Você descobre várias possibilidades ali dentro das peças que você já tem, né? Oi Cidinha!
Você faz isso sempre que compra uma peça, né, Nath? Mas é óbvio, né? Uma pessoa que já passou por aqui não tem como, gente. Eu sempre dou essa dica também. Você vai comprar uma peça, avalia se ela coordena com 3 outras peças que você já tem no guarda-roupa, pra você poder fazer aquela peça otimizar, né? Ela ser bastante versátil pra criação de looks. Então, vamos recapitular. Então, você vai pegar peça por peça e vai olhar para aquela peça. Você vai ver se, né, ela precisa de um reparo, se ela já está desgastada, né, se você se sente bem com ela, se você se sente confortável com ela, para você ir separando e colocando cada peça num setor diferente, né? Então, quais são os setores? Reciclado, né, aquela peça que não dá mais para você usar, não dá mais para ninguém usar. Doação, aquelas peças que ainda você não usa mais, mas que dá para alguém usar. Eu das vezes gostei, comprei e depois só se irá combinar com... exatamente, Flávia, esse é o erro de todo mundo, né? Compra porque gostou e não sabe se vai combinar. Aí quando chega em casa não combina com nada e a peça fica lá parada, às vezes até com etiqueta, né? Mas isso mesmo, por isso que é bom fazer sempre esse exercício. Gostou da peça? Investiga por que você gostou da peça. Realmente gostou? Com o que mais ela vai combinar do seu guarda-roupa? E aí você não vai ter roupa parada, né, com a etiqueta no seu guarda-roupa. Mas voltando aqui, então, reciclado, doação, né? Então aquela peça que você não consegue usar, mas ela serve, tá em bom estado, dá pra alguém usar, né? Então você pode separar. Eu sei que tem gente que fala assim: não, vou ver primeiro se minha irmã quer, se meu primo quer, se alguém da minha família quer. Se não, tem muitos bazares aqui, acho que é bazares, né, que fala, não sei, que fazem, revertem toda a renda, né, para algumas instituições. Então tem vários lugares para você doar, tem comunidades, né, que precisam de ajuda. Então, reciclado quando não dá mais para ninguém usar, doação quando ainda dá para alguém usar, tá? Ajuste quando tá faltando algum botão, o zíper tá enroscado. Brechó, isso mesmo, Cidinha. Você pode de repente vender para um brechó, né? A peça às vezes tá nova com etiqueta, foi uma peça que teve um valor até considerado de investimento e você fica meio assim, coloca ela num brechó, né? Ganha um dinheirinho com isso aí para comprar uma peça nova que você vai usar. Bem lembrado, tava esquecendo dessa dica super importante de vender para brechó. É super válido também. Então, reciclado, doação, ajuste, reparo, né? Levar para a costureira porque precisa fazer alguma coisa. A caixinha do sentimental, quando aquela peça tem um valor sentimental para você. A caixinha de voltar pro guarda-roupa. E tem uma outra caixinha também, gente, que eu acho que essa dica, assim, importantíssima. A gente não tem um inverno rigoroso aqui em Rio Preto, né? No Brasil como um todo, salvo algumas regiões específicas, a gente não tem um inverno rigoroso. Porém, a gente tem alguns dias de muito frio, o que faz com que a gente acabe investindo em algumas roupas específicas de frio, né? Então, pega essas roupas que são de outras estações, guarda elas enquanto não tá frio e só volta pro seu guarda-roupa quando realmente você for usar aquela peça. Quando o clima estiver apropriado para você usar aquelas peças. Porque senão, de novo, você vai ter aquela sensação de guarda-roupa cheio, de muita opção, enquanto na verdade ela não é uma opção verdadeira, não é uma opção factível, né? Porque você não vai colocar um casaco de couro no calor de 30 e poucos graus de Rio Preto. Então, essas roupas de estação específica, né, tira ela de vista, guarda elas separadas e quando tiver na estação, você traz elas de volta pro teu guarda-roupa. Exatamente, às vezes até por questão de espaço, né, Ale? É super importante isso. E aí tem aqui... Aí vocês podem pegar super dicas aí no perfil das Personal Organizers, que aí elas vão ter aqueles saquinhos a vácuo, vai ter caixa, vai ter um monte de maneira, né, pra você guardar aquela peça, né, inclusive economizando espaço. Então, nós temos a caixinha do reciclado, a caixinha da doação, a caixinha dos reparos, de levar para a costureira, a caixinha do sentimental, daquelas peças que tem um valor sentimental, a caixinha de voltar para o guarda-roupa e a caixinha de estação, né? Então, se é de uma estação específica, você coloca ela nessa caixinha, separa e quando estiver na estação certa, você traz ela de volta. E aí, isso vale também para os sapatos, né? Não adianta nada você deixar ali
na sua vista mostra várias botas, coturnos e afins, sendo que você não vai usar isso diariamente, né? Deixe sempre à sua vista aquelas peças que você vai usar com maior frequência, né? Que faz um sentido para você ali naquele momento. E aí, quando você for fazer essa seleção, que você for olhar para a peça para ver em qual caixinha ela se encaixa, aproveita e faça esse exercício. Por que eu gosto dessa peça? O que nessa peça me faz gostar dela? É o tecido? É o corte? É o caimento? É a cor dessa peça? É a estampa dessa peça? Porque quando você levanta esses motivos, você começa a entender quando você faz uma compra assertiva e quando você faz uma compra errada. E aí, quando você for fazer uma compra, você vai estar com isso na sua mente, vai estar isso fresco para você. Então, você não vai cair nessas armadilhas, né? De comprar por impulso, de comprar porque achou bonito, né? Eu sempre falo que existe a diferença entre a gente achar bonito e ficar bonito na gente, porque tem muitas coisas que a gente acha lindo, maravilhoso, mas que na gente não funciona, não fica tão bonito assim. E é preciso saber separar isso. E às vezes acontece de ser só a estampa. Quem nunca comprou uma peça porque achou lindo, maravilhoso na vitrine, né, super estampada, levou e nunca conseguiu usar? Porque aquela peça, aquela estampa não faz o seu estilo, não se encaixa com as outras peças que você tem no guarda-roupa, né? Então, quando você faz essa avaliação, que você pega peça por peça, com esse tempo, com essa paciência, fazendo esse exercício, você vai, inclusive, fazendo um exercício de autoconhecimento, né? De autoanálise. E aí vai te ajudar muito, não só a coordenar as peças que ficarem no seu guarda-roupa, mas principalmente quando vocês forem fazer outras compras, né? Porque aí vocês vão ter em mente o que você gosta e o que você não gosta, né? Você já bate o olho e fala assim, bonito, mas esse tecido não me veste bem, não gosto, não me sinto confortável com ele. Ou senão, nossa, é lindo, maravilhoso. Nossa, é lindo, maravilhoso porque tem essa estampa que eu amo. Se eu pudesse, usava só peças dessa estampa. Então, isso vai ficando mais fresco na sua memória. E a Nath comentou aqui que ela faz isso de 6 em 6 meses, né? Isso é o ideal, assim, perfeito. Se você tiver essa disponibilidade, esse tempo, e você puder fazer isso, você vai ver o quanto você vai diminuir as compras erradas, né? E o seu guarda-roupa não vai ficar abarrotado de opções que não são opções. Isso é o mais importante da gente lembrar. Opções que não são opções de verdade, né? Então, você faz isso de tempos em tempos, você vai estar sempre trazendo para sua mente esses motivos. E aí você vai diminuindo os erros de compra, os erros de combinação e principalmente vai facilitar o seu dia a dia, vai trazer praticidade, agilidade e satisfação na hora de você se vestir. Porque não tem coisa melhor do que a gente abrir o nosso guarda-roupa, se sentir bem e qualquer peça que a gente pegar ali, a gente vai ficar se sentindo bonita, confiante, confortável, né, elegante, seja lá qual for o valor que for principal, né, e mais importante para você, tá? Então, o benefício do Closet Clean é justamente esse: praticidade, agilidade, diminuir a angústia na hora de se vestir, trazer esse bem-estar, essa segurança, né? Ir conhecendo as peças, conhecendo o seu estilo, né? Autoestima é tudo, realmente, né? A gente estando bem com a gente fica bem com todo mundo, né? Então, esse era o bate-papo aí que eu queria fazer com vocês sobre o Closet Clean. E aí, uma dica importante, gente, que eu já falei isso nos stories e eu lembrei agora, que inclusive algumas pessoas me mandaram respondendo dizendo que adoraram, é o cantinho do pensamento. Se você ficou em dúvida com aquela peça, você não sabe se vai colocar para doação, se você vai vender para um brechó, se você vai, né, enfim, se desfazer dela naquela hora, e ela não tem esse valor sentimental que vai para aquela caixinha de recordação, mas você tá em dúvida, faz um cantinho do pensamento. Separa essas peças que você tá em dúvida, deixa elas num lugar separado do teu guarda-roupa do dia a dia, mas que de repente seja de fácil acesso, que você consiga pegar ela ali quando você precisar. E aí você repara, você marca na sua agenda aí, ó, foi pro cantinho do pensamento no dia 14 de abril de 2020. Se passar 3 meses e você não revisitar as peças do cantinho do pensamento, gente, ó, beijinho e adeus. Manda ela para doação, faça alguém feliz, né? Porque aquela peça tá ali só parada e sem utilização, então coloca ela para passear, nem que seja na prima, na amiga, no primo, no irmão, enfim, coloca ela para passear,
porque ela tem uma função nessa vida que é ser vestida. E ficar dentro de um guarda-roupa não faz sentido, certo? Exatamente, Cantinho do Pensamento, chama Cantinho do Pensamento, é maravilhoso, funciona super. Ontem eu esvaziei meu Cantinho do Pensamento, peguei aquelas peças que estavam ali no Cantinho do Pensamento e ó, doei tudo, mandei embora. Então, o Cantinho do Pensamento também é super válido para quando a gente tá fazendo o clean e a gente fica, né, que nem a Bia comentou no começo aqui, que fica meio naquela dúvida, ai, não sei se coloco para doar, não sei. Então, o Cantinho do Pensamento vale super para isso, certo? Gente, ó, eu não tenho muita noção do tempo que a gente tá falando aqui, a minha ideia não é tomar muito tempo de vocês, é fazer uma coisa rápida, prática, que vocês consigam anotar as dicas. Né? Se alguém tiver alguma pergunta, manda aqui, que aí eu já respondo um pouquinho. E assim, lembrar a vocês que a live vai ficar disponível por 24 horas, como de costume. Depois, sempre que eu consigo, eu já subo direto pro YouTube para vocês verem. Não sei quando vai ter outra live, gente. Tô meio assim, né? Porque tá tendo tanta live, eu não tô querendo encher o saco de vocês com mais lives, né? Mas vamos combinar aí. Vou abrir uma caixinha de pergunta, de sugestão de temas para lives. O que vocês querem bater papo aqui? Sobre o que vocês querem bater papo aqui? Certo? E aí eu vou avisando com vocês com mais antecedência. Mas vou abrir a caixinha de pergunta para vocês darem sugestão, para vocês tirarem dúvidas sobre o tema. Reforçando que tem um destaque já no perfil da Decovert com esse tema, com essas dicas lá, toda bonitinha. Podem printar lá, guardar para vocês. Tá? E a gente vai se falando. Se alguém tiver, pode fazer mais, então ótimo. Vou fazer mais lives sim aqui com vocês. Então, quem sabe ainda essa semana. Se surgir um tema aqui legal pra falar com vocês, faço essa semana ainda. Tá? Mas se alguém tem mais alguma dúvida, quer mandar mais alguma pergunta, aproveitar que eu acho que a gente ainda tem um tempinho, né? O celular aqui não marca a hora aqui em cima, mas eu acho que a gente ainda tem mais uns 10 minutinhos. Só palminhas. Ai, que bom que vocês gostaram. E, Nath, vamos ver aí esse desafio do The Look, hein? Será que o povo tá preparado pra nossa sinceridade? Mas achei super bacana. Adorei os sapatos. Sapatos é um tema bem interessante. Ah, gente, reforço, tá? Esse clean também é pra fazer com sapato, com bolsa, com cinto, com brinco, com colar, com tudo, hein? Nem que você faça assim separado. Primeiro você faz as roupas, no outro dia você faz os sapatos, tá? Esses dias uma cliente me mandou um depoimento aqui chocada, que ela tirou mais de 15 sapatos do pares de sapato do guarda-roupa. E é isso mesmo, a gente vai juntando, gente. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui salva por 24 horas. Depois sobe pro YouTube. Se o Instagram deixar, sobe pro IGTV também. Tô com um pouquinho de dificuldade de colocar lá. Mas quem tiver alguma dúvida e não quis perguntar por aqui, manda depois na caixinha de pergunta, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, ótima semana aí pra vocês.